Sejamos todos muito bem-vindos a este momento de reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. O item que nos caiu hoje é do capítulo 17. O título do capítulo é Pedi e Obtereis. E vamos refletir a partir do item 5, que é sobre a eficácia da prece. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo, por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir num sentido ou noutro, seus atos têm para ele e para os outros consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre a qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Seria ilógico concluir dessa máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com um pai sábio que recusa ao filho as coisas contrárias aos interesses deste. O homem geralmente não vê senão o presente, ora, o sofrimento é útil à sua felicidade, à felicidade futura. Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação, que deve conduzi-lo à cura. O que Deus concederá, se se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo das dificuldades, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos segundo essa máxima: ajuda-te que os céus te ajudará. E não aquele que tudo esperam de um socorro estranho sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre, sem nada fazer. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre sede horrível. Sente-se desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se e, se tem fé, exclamará: Obrigada, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá: Que pensamento bom eu tive, que chance eu tive, tomando a vereda da direita ao invés da esquerda,
O acaso algumas vezes serve-nos verdadeiramente bem. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Mas dir-se-á que o bom espírito não lhe disse claramente: siga essa vereda e ao fim dela encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira ficaria convencido da intervenção da providência. Foi primeiro para lhe ensinar que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que a venham levantar. E se não vê ninguém, esforça-se e levanta por si mesmo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e preservar-te de todo perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito. Confiante no seu acompanhante, não teria a mesma necessidade de pensar. Por isso, o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. E neste exemplo do Tobias aqui, é interessante, né, nesse momento de reflexão sobre a prece, porque a viagem de Tobias surgiu a partir de pedido de prece de duas pessoas estranhas, uma outra, desconhecidas, e que fizeram o pedido, então tinham o merecimento do atendimento e foram atendidos a partir então desta viagem do Tobias, que resolveu aquelas duas questões, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa reflexão sobre a eficácia da prece. É interessante, né, que lendo o que vai nos vindo as ideias, e eu fiquei pensando sobre as preces prontas, né? E tem muita gente que fala, não tem, que valor tem a prece que tu só repete. Mas a prece, a eficácia da prece não está nas palavras que a gente vai proferindo, né? Mesmo ela sendo pronta, o que vai definir até onde ela vai chegar, até onde ela vai alcançar, é a vibração no momento da prece. O Pai Nosso, ensinado por Jesus, uma prece maravilhosa e tão utilizada, né, em todos os segmentos cristãos, das religiões cristãs, e é uma prece pronta, repetida às vezes, muitas vezes, e não sendo feito a prece maquinal, ela tem o mesmo valor da conversa que a gente tem com Deus, e como a gente é mais acostumado pelo Espiritismo, né, fazer as nossas preces do coração, as ideias, colocando as ideias que vão nos vindo. Mas, na verdade, o que vai determinar essa eficácia e até onde essa prece vai conseguir se elevar é a vibração com que é colocada nela no momento em que a gente está se conectando com o alto. O quanto a gente está inteiro na prece, conectado, é que vai definir, independente dela ser prece pronta ou não, o quanto de amor, de fé, de confiança que a gente colocar no momento que está se dirigindo a Deus pela prece é o que vai definir, né, a eficácia dela. Mais adiante, nesse mesmo texto, tem uma parte onde é feito um comentário sobre as preces conjuntas, e onde é colocado que um exemplo assim de 100 pessoas orando juntas, as forças elas se somam, um manancial assim de vibração imenso, mas desde que todos estejam unidos pelo mesmo pensamento no momento da prece, porque se não for assim, aquela vibração não se junta, e aí, comparando num outro momento de prece com poucas pessoas que se unem pelo mesmo ideal, tem mais força e tem mais poder e um alcance maior. Então, quando a gente se reúne para a prece, é preciso que a gente esteja, mesmo sozinhos ou
em grupos, que precisamos estar conectados com aquela vibração daquele momento, porque o alcance da prece vai do quanto a gente está se doando nesse momento, porque não podemos ficar distraídos fazendo a prece, mas o pensamento toda hora dá uma escapada, vai em alguma coisa, um barulho, e aí a gente não consegue se entregar, então fica muito difícil, né? Uma outra coisa importante que ele coloca aqui também, né, é sobre o que a gente recebe. Nem sempre a gente pede aquilo que precisa. Muitas e muitas vezes a gente, também equivocado, pede algo que não vai nos fazer bem. A gente, ainda vivendo nesse mundo da matéria, tem uma visão material sobre as nossas necessidades, mas Deus, sabendo de tudo aquilo que a gente realmente necessita para a evolução, para o nosso crescimento espiritual, nos entrega, a partir do nosso merecimento, aquilo que vai realmente nos fazer bem e realmente ser útil na nossa caminhada. E a gente às vezes não entende e se magoa, né? Fica chateado, não está sendo atendido, mas precisamos ter resignação, refletir sobre isso, observar o que a gente pediu e o que veio em nosso socorro. Sempre vamos ser amparados. Deus nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar sem uma saída. Se não nos deu exatamente o que pedimos, certamente vai nos dar aquilo que precisamos, baseados no nosso merecimento, né? E ele fala mesmo aqui que, e ainda nos considerar os meios de sair por nós mesmos das nossas dificuldades. Então ele vai nos amparar, vai nos dar força, coragem, para nos dar condições de sair daquilo por nós mesmos, ficando com cada um o mérito da sua ação, do seu empenho, né? E não receber nada pronto. E a gente sabe, né, irmãos, tendo o Evangelho e toda a doutrina, né, que nos ensina e nos esclarece tanta coisa, que a gente sabe muito bem que o sofrimento nos chega como reparação de coisas do passado, onde a gente fez escolhas não tão felizes, né? E aí nos cabe essa reparação, e nessa reflexão sobre o sofrimento como reparação, eu fico até pensando que a gente pode dar ao sofrimento um outro olhar, porque a gente sempre pensa no sofrimento com muito pesar, com muita tristeza, né? Com agonia muitas vezes, dependendo da potência, né? Do sofrimento ali. E aí, pensando nas escolhas que a gente fez no passado, nessa mesma encarnação, em outras tantas, que resultou nesse sofrimento de hoje, que nos vem como resgate, e que nada para nós é novidade, existe um acordo, um acerto, né, irmãos? A gente não lembra nessa encarnação em função do véu do esquecimento, mas a gente sabe através do Espiritismo que isso é feito, a gente aceita, a gente pede muitas vezes, e aí, dando esse olhar para o sofrimento, ele vem como para nos elevar, né, e nos engrandecer. A gente sabe disso. É fácil? Não, é muito difícil. E mesmo tendo esse entendimento, o sofrimento é muito grande e a gente tem muita dificuldade em função de estar inserido num mundo de matéria, e onde os sentimentos são muito misturados, matéria e espírito. A gente ainda não consegue fazer uma separação mais ampla, mais sublimada, porque não estamos ainda num estágio da sublimação necessária para isso, mas
ele nos vem e nos engrandece, nos eleva, apesar de toda a dificuldade que a gente tem. A gente precisa lembrar sempre disso, nos momentos mais difíceis, né? De não se entregar para a dor, de superar, de saber, de ter a certeza de que tem algo melhor lá na frente, que a gente caminha para isso, né? Passar por as dores, pelo sofrimento com muita resignação, com muita fé, muita coragem e esperança em dias melhores, que a gente sabe que existe, tem essa certeza dentro de nós, através de tanto ensinamento e conhecimento que vem através dos espíritos, né, que nos deixa isso muito claro. E precisamos saber que é esta vida que a gente vive hoje, é transitória, não é a nossa vida eterna, né? Ela não é deste mundo, né? Como disse Jesus, a felicidade também não, aqui a nossa felicidade é relativa, e a gente precisa viver, claro, inserido no contexto da sociedade em que a gente foi colocado, nessa sociedade extremamente materialista, não deixando que isso nos envolva de maneira grandiosa, né? Vamos tentando fazer a separação, mas é aqui dentro, nessa sociedade, que a gente vai tirar os nossos ensinamentos e as nossas experiências nessa encarnação. E sobre também a sociedade, a gente precisa estar acompanhando o que acontece, precisa estar tendo os conhecimentos atualizados, né, com o que vai acontecendo no mundo, na nossa vida, na vida da nossa volta, mas a gente tem que filtrar muito tudo isso e não nos deixar contaminar, não nos deixar ser torturados diariamente por muitas informações. Precisamos estar atualizados, mas dentro de um contexto assim suficiente para que seja conhecido a situação atual, mas sem exageros também, para nos preservar um pouco, não é? O pensamento, ele nos coloca aonde a gente quer estar. A gente vai estar no padrão vibratório que o nosso pensamento nos coloca. Se pensamos em coisas boas, no bem, se pensamos coisas felizes, vai nos envolver uma vibração nesse sentido. Se somos otimistas, se pensamos sempre que vai passar, vai melhorar, tudo passa, né? A dor passa. E se a gente cuida do pensamento para que ele esteja sempre positivo, vibrando no bem, elevado, nesse padrão que a gente vai ficar inserido. Se a gente deixa o desânimo tomar conta do nosso ser, do nosso pensamento, e a tristeza, e achar que nada vai mudar, que tudo não tem jeito, que vai continuar sempre assim e que não tem o que se faça, é esse padrão que vai nos envolver. E isso nos impede sempre de receber as influências dos nossos bons espíritos, nossos companheiros que trabalham nos ajudando, não estamos nunca sozinhos. Que equilíbrio nós podemos ter de receber uma intuição boa se a gente deixa os pensamentos maus nos envolverem dessa maneira. Então precisamos estar sempre atentos ao pensamento, atentos ao padrão vibratório que a gente está emanando. Precisamos cuidar de nós, do nosso equilíbrio, vibrar no bem para alterar a vibração do nosso meio, das pessoas que estão conosco mais próximas, e assim emanando, e isso vai crescendo num padrão maior, orando sempre, vigiando sempre os pensamentos, porque é assim que nós vamos conseguir aliviar a nossa caminhada, aliviar as nossas dores e as nossas provas, que elas estão aí, não temos como sair disso. Se a gente não cumprir nesta encarnação, a gente sabe que vai ter que cumprir mais para frente, que vamos ter que resgatar o que nós mesmos plantamos, como ele disse aqui,
as consequências são subordinadas àquilo que a gente fez ou deixou de fazer. O nosso sofrimento hoje é consequência de atos nossos mesmo passados, porque não estamos resgatando nada para ninguém, a não ser de nós mesmos. E aí a oração e o pensamento é o que vai nos dar a base, né? A base para seguir, porque nós tivemos escolhas lá atrás, né, de evoluir pelo amor, mas a gente ainda, né, criança, espírito infantil, inconsequente, não atendemos o pedido pelo amor. E hoje, então, vem a dor nos fazer resgatar as nossas próprias falhas. Mas nada que não tenhamos ajuda. A ajuda vem sempre à medida do nosso merecimento. O tempo que a gente vai demorar depende do nosso empenho e da nossa dedicação a isso. Ele pode ser mais longo ou menos longo, a escolha é nossa, através do livre-arbítrio que Deus nos deu. Então vamos colocar muito esforço na prece e no pensamento, orando e vigiando sempre. Este é o caminho que eu vejo para aliviar nossa caminhada evolutiva e acelerar um pouco mais esse nosso processo. Então, meus irmãos, não vamos esquecer também que a prece serve de caridade para os nossos irmãos necessitados, para nós mesmos e para todos os nossos irmãos que precisam tanto de ajuda. Através da prece bem vibrada, podemos levar muito conforto para muitos que sofrem hoje em dia. Em prece, vamos fazer também esse ato de amor, esse ato de caridade, fazendo prece por nós e por todos os nossos irmãos. E assim a gente caminha, evoluindo sempre, orando uns pelos outros. E que a paz de Deus consiga habitar o nosso coração. Muito obrigado, meus irmãos. E que Deus nos abençoe.